Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais uma edição desse desenvolvimento, desse enredo da palavra profética, pedagógica, que norteia e nos ajuda a compreender a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, descrita nos livros de Esdras e Neemias. Nas edições passadas, nós demos uma boa panorâmica, fizemos apontamento dos profetas, do movimento, um apontamento cronológico. Foi algo muito enriquecedor. Eu espero que você tenha sido muito abençoada, muito abençoado com os conteúdos que já foram colocados a seu favor como armas de guerra, como instrumento, ferramenta de trabalho e como também uma lupa, uma lente profética para você não só compreender essas questões, mas também achar um lugar de fato e de verdade, de vida prática dentro disso. Como você bem sabe, a promessa, a herança chamada Canaã, ela é um território a ser ocupado. Ela não é uma mensagem a ser ouvida, ela é um território a ser ocupado. Ela começa com uma mensagem a ser ouvida, mas ela acaba com um território a ser ocupado. Então, quando que você ocupa um território, que é uma herança, direito da sua linhagem, é que você faz desligamentos espirituais de inimigos que outrora estavam invadindo essas áreas da sua linhagem, da sua árvore genealógica, e agora em Cristo Jesus você vai assumindo lugares de fé, de compreensão, de entendimento, e você vai fazendo cortes de laços de iniquidade e aquilo que eram heranças iníquas, de dor, de vergonha, de sofrimento. A partir da sua vida começa uma reversão. O que era morte vai morrendo na cruz de Cristo e uma nova vida por meio da ressurreição de Cristo vai brotando e te ensinando a viver em conquista. E parte ou muito da compreensão de como se restaura, da reconstrução da nossa vida, de um legado a partir de Cristo Jesus, está figurado, demonstrado, ilustrado nessa realidade do livro de Esdras e Neemias, aonde a reconstrução da ruína do templo, da casa de Deus, começa a ser trabalhada. Também a reconstrução da lei de Deus, trazendo identidade ao povo de Deus. Também a reconstrução dos muros da Jerusalém de Deus, aonde a casa de Deus coletiva começa a ser edificada. Há tanto ensino, não de informação aqui, mas de capacidade de te introduzir em novas realidades espirituais que já foram postas, conquistadas em Cristo Jesus, conforme Efésios capítulo 1, versículo 3, e vai dizer que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, já fomos abençoados? Já. O que é isso? Isso é uma verdade posicional. No Espírito eu já tenho essa posição, mas eu preciso ocupá-las. E isso, ocupação, passa por processos de compreensão, de práticas de fé, de exercício das leis espirituais, de tomada de posse, de confissão, de unidade com Deus, de concordar sobre aquilo que Deus diz na sua palavra. E quando se fala de restauração, reconstrução, o livro de Esdras e Neemias nos coloca nesse lugar tão lindo e tão maravilhoso. Eu espero muito que você tenha de alguma maneira se relacionado com os conteúdos que já conversamos aqui, que eu já vou passar aqui a fala para o pastor Adriel, que esteve comigo nas edições anteriores. Eu espero que você tenha acompanhado, eu espero que isso tenha sido fruto também das suas orações, das suas meditações. Eu penso que isso é uma realidade que está tocando o corpo de Cristo na terra, mas nós, em especial, aqui do Mevan Campinas,
temos assumido a nossa responsabilidade local. Uma das coisas que você vai aprender no livro de Neemias é o quê? Que todo o muro, ele passou por uma restauração, uma reconstrução, e não foi uma empreiteira que fez o muro, mas famílias foram postas para se ocupar com cada parte do seu muro. Então, eu penso que nós estamos buscando fazer a nossa parte enquanto casa local, casa coletiva, reconstruindo a porção que nos tem sido confiada. Eu espero muito que isso venha abençoando a sua vida, e agora, a partir desse momento, depois de termos entregue toda essa panorâmica, a gente começa a traçar mais profundamente o fio da meada, né? Como que o primeiro despertar, os primeiros movimentos, manifestos de Deus, quando Deus transcendeu da palavra profética para uma revelação que pudesse construir um caminho prático. Aonde que isso começou? Se pudermos achar um play, um ponto de partida prático, aonde isso começa, eu quero deixar essa bola na marca do pênalti, por assim dizer, aqui para o nosso querido pastor Adriel, ele que é um teólogo, acadêmico, formado em compreensões de história, ciência, teologia, um servo de Deus, um ensinador da palavra de Deus. É uma honra, pastor Adriel, dividir esse momento com você. Eu que não passei pelas salas acadêmicas, ora isso me é uma vantagem, ora isso é uma grande desvantagem. E você que passou pelas salas acadêmicas, ora isso é uma vantagem, ora é uma desvantagem. É verdade. Eu penso que Deus nos colocou um lado do outro para que pudéssemos evitar que o outro se perca na desvantagem e viva a vantagem que lhe foi confiada. É isso. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Qual é o nosso ponto de partida agora? Que honra, que bom estar aqui, e que honra ter vocês conosco nessa jornada que tem nos instigado e tem nos desafiado muito. Diante da introdução feita pelo pastor Juscelio, eu acredito que o ponto que nós estamos agora, e é importante que você entenda conosco, que nós estamos buscando dar a esse contexto de Esdras e Neemias, que você percebeu que nem entramos ainda, agora estamos na iminência, mas nessa introdução, nas sessões passadas, nós procuramos dar um contexto espiritual do que Deus buscava. Agora então, já com os nossos pés dentro do contexto do cativeiro babilônico, 70 anos, o Sr. Juscelio falou numa das sessões passadas, uma vida, e tanto que pode se perder dentro desse período de uma vida. Porém, o que sustentava essa geração eram as palavras proféticas, as palavras das profecias, principalmente de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, que viveu no cativeiro, na Babilônia. Não temos evidência que ele conheceu ou não Daniel, mas ele é contemporâneo, ele já era idoso quando Daniel era ainda jovem. E Daniel vai para dentro do palácio. O destino de Ezequiel nós não sabemos na Babilônia. Mas todos esses homens, eles estão construindo palavras que têm o objetivo de não permitir que essa geração que está atravessando o cativeiro se perdesse da perspectiva de que, como nós vimos nas sessões passadas, ele não é um juízo de destruição, ele é um juízo de redenção e de restauração. Então essa redenção e essa restauração precisa chegar. Então, se nós pudéssemos situar um ponto para você, um ponto bíblico, chave, para você entender esse momento que dá o play para a restauração vivida por Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, e também poderíamos incluir Malaquias, que está lá no finalzinho do processo. Isso é muito interessante, mas vou segurar aqui, resistir de fazer comentários sobre isso, a gente chega lá. Nós poderíamos situar então, pastor Juscelio, os capítulos 5 e 9 de Daniel. Por que o capítulo 5? O capítulo 5, que é bem conhecido, fala sobre o banquete de Belsazar
e o juízo de Deus sobre o reino dele. Esse juízo que aparece delineado nas palavras, não é? Na interpretação daquilo que estava escrito por um dedo na parede do palácio, Mene, Tekel, Parsim, é o fim daquele reino, o reino babilônico. Não apenas o reino de Nabonido e Belsazar, porque eles eram corregentes da Babilônia, mas o fim do ciclo do Império Babilônico. Por quê? Porque a Babilônia não pretendia permitir que Israel voltasse do cativeiro. Então Deus vai substituir a Babilônia, Deus vai derrubar a Babilônia e substituí-la. E ele levanta um outro império pagão, que não serve a Deus, que não conhece a Deus, mas que tem um personagem profetizado sobre ele no capítulo 45 de Isaías, chamado Ciro o Grande, a quem Deus diz tomar pela mão direita para conquistar e etc. E é Ciro quem vai disparar o processo de restauração. Então, antes de Deus permitir que seu povo volte, ele trata de derrubar o Império Babilônico. E para isso ele prepara o rei persa Ciro. E o reino de Belsazar, que é profetizado aqui no capítulo 5 de Daniel, entra em queda e é substituído. Daniel continua servindo, olha que coisa interessante, os reis persas. Daniel não vai voltar para Israel, mas ele vai continuar servindo os reis persas no período posterior a Belsazar. E quando nós chegamos, pastor Juscelio, no capítulo 9, aí eu faria questão de fazer uma rápida leitura de alguns versículos, nós encontramos o seguinte: ainda no processo de dar para você e para nós chaves de compreensão do que é que está acontecendo com Esdras, com Neemias, com Zorobabel, que eu esqueci de citar há pouco. Diz assim o texto: no primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos. Aqui, só para alguém que possa ter curiosidade, Medos eram um povo e os persas eram outro, mas eles se unem para formar um grande império chamado Império Medo-Persa. E é esse Império Medo-Persa que derruba a Babilônia, que foi constituído rei sobre os caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, vejam ele citando Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, ele tem acesso ao que Jeremias escreveu, que já foi citado pelo pastor Juscelio, principalmente os capítulos 25 a 29 de Jeremias, onde ele declara que são 70 anos e que haveria então um retorno. Aí o verso 3, quando ele entende isso, quando ele entende que são 70 anos, e ele faz as contas provavelmente e vê que esse prazo já deu, já se esgotou. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Ele se humilha, ele assume um comportamento, um posicionamento que ele sabe que Deus entende. Essa linguagem é uma linguagem que Deus entende. É a linguagem da humilhação, é a linguagem da submissão a Deus, daquele que sabe que só Deus pode atender aquilo que ele vai pedir. E diz então: orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão. E aí ele faz, na sequência de versículos até o versículo 19, uma grande súplica de perdão, não só pelos pecados daqueles que pecaram e levaram Israel ao cativeiro babilônico, os reis que adoraram outros ídolos, o povo que deixou de buscar a Deus para buscar Baal. Ele se inclui nesse processo. Isso fica visível no versículo 6, ele fala: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Ele se inclui. E dentro dessa inclusão, a partir de uma compreensão de que um tempo havia se esgotado e, portanto, era propício o clamor para um outro tempo, ele começa a orar ao Senhor. Aqui para mim, pastor Juscelio, está a chave. Ele entender, terminou um tempo, acabou.
tem um outro tempo, mas tem uma chave. Não adianta esse tempo brotar e nós continuarmos no mesmo espírito que nós estávamos. Então nós precisamos ser colocados em um outro espírito. E aí ele começa a clamar. A igreja brasileira, ela é uma igreja que ela tem uma certa... Ela abraça o movimento profético, principalmente o universo pentecostal. A questão é que a gente prega a profecia, mas não se prepara para o cumprimento dela. Nós trabalhamos a preparação a pregação da profecia, mas a gente não se prepara. E você vai ver um homem que pegou a profecia e tenta se preparar para ela. Eu gostaria, pastor Adriel, se você me permitisse, só para imaginando que quem está nos assistindo agora possa estar em casa, no seu papel, com a sua caneta. Então, antes dele se ater aos pontos de Daniel, Daniel, lendo o profeta Jeremias, vamos pelo menos falar uma coisa que Jeremias falou, só para você ir agora lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 10, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Uau. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O Daniel estava se relacionando com isso aqui e ele fez conta, ele olhou no calendário e ele disse: uau, chegou. E nós lemos nos quadros anteriores que Jeremias disse: vão para a Babilônia, casem-se entre vocês, façam filhos. Aqui nós acabamos de ler o versículo 10, olha o que o versículo 23 vai dizer assim: porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. E eu sei, sou testemunha disso, diz o Senhor. Muita quebra de aliança, muito pecado no altar, E Deus olhou para aquilo tudo e disse: eu preciso colocar tudo no chão, mas guardo vocês no ventre da Babilônia, mas depois de 70 anos, aí eu ponho a Babilônia no chão. Exatamente. E sobre esse Jeremias, o Deus quando chama, Deus coloca uma palavra sobre ele, no capítulo 1, versículo 10, dizendo assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares e também para edificares e plantares. Então, um papel do profeta de derrubar, de destruir, mas de edificar e de plantar. É tão interessante quando você pega esse texto no capítulo 1, versículo 10, se você entrar comigo aqui de novo, na proposta que todos nós entremos, olha que hoje, Jeremias, eu te constituo sobre nações e sobre reinos. Um homem que viveu de cisterna em cisterna, constituído sobre reinos e nações. Um Paulo preso na cadeia, constituído sobre reinos e nações. Aí você vê, agora sim, para colocar na sua mente e no seu coração, que isso que o pastor Adriel acabou de fazer menção sobre Daniel, que ele estava lendo o profeta no primeiro ano, versículo 2, do reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
ele entendeu a profecia, ele compreendeu o tempo. Daniel estava dentro da Babilônia, circunstancialmente falando, historicamente falando, sem nenhum motivo para ter esperança, mas se relacionou com a palavra profética, estava ligado com o que Deus anunciara e misturado com o que Deus anunciara, ele também, antes de começar, por meio do seu ministério profético, no capítulo 9, o processo de restauração, no capítulo 5, ele derruba tudo e põe tudo no chão. Exatamente. Por que eu estou falando isso? Porque o ministério profético que só denuncia, dá lambada, bate, aponta, e não tem comprometimento com a restauração, falta algo muito relevante. Por quê? Porque é o ministério do diagnóstico, não é o ministério da cura. É o ministério do radiologista, da ressonância magnética. O cara que faz a ressonância magnética, ele diz, ó, tá aqui, ó, você tá quebrado. O cara bateu a radiografia, você quebrou a perna. Faz a ressonância magnética, ó, você tá com uma lesão no cérebro. Tá, e agora? Eu não sei, eu tô aqui só para te dar o exame, você tá arrebentado. Mas aí tem o médico, sabe? Então, o ministério profético, que não só diz que tem morte na panela, mas que tem farinha para curar a morte na panela. Então você vê o amadurecimento de um ministério profético para uma restauração dessa magnitude. Havia um grande lastro de tempo. Daniel viu o Império Babilônico entrar em Jerusalém e matar muitos dos seus familiares. Daniel olhou, ele tem lembrança da sua adolescência, quantos familiares ele perdeu, mas já atrelado ao ministério, ao que o profeta Jeremias disse, ele disse, eu vou na Babilônia servir da melhor forma, porque aqui a palavra profética diz, mas dentro dele gritava uma voz, não, seja um subvertido lá dentro porque mataram a tua família. Não, ele estava todo o tempo conectado com a palavra profética, foi experimentado na Babilônia, exaltou o seu Deus lá. Chegou uma hora que ele conquistou a autoridade para dizer, basta. Deus escreveu na parede, vai tudo para o chão, e agora ele entra em Deus. Entra em Deus, sem soberba, sem orgulho, sem se achando o ultra mega power profeta. Ele tão somente escolhe e decide se envolver com a palavra, aquilo que Deus dizia. Inclusive, eu gosto de fazer essa referência, o fato da Bíblia ressaltar que Daniel não comia a ração diária. A ração para nós hoje é comida para cachorro, mas ele não comia o buffet diário da Babilônia, tomava água e comia verdura. Era Deus nos mostrando dentro de um plano físico que Daniel tinha um cardápio apurado, não se alimentava dos benefícios da Babilônia, do vinho da Babilônia, da comida da Babilônia. Daniel, ele se alimentava das palavras proféticas. Se eu não me falha a memória, se você me permite, claro, se você me permite, uma palavra que tem em Tiago, ou Timóteo, não saberia dizer, mas vou dizer num instante. Tiago capítulo 1, versículo 20, Tiago escreve dizendo, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra que foi implantada em você, acolhe ela, a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe, alguém que decidiu
acolher a palavra, se envolver com a palavra, encarnar a palavra, e a partir disso começa a ter clareza de tempos, modos, formas, e nasce Daniel capítulo 9. Adriel, eu queria deixar você ainda avançar um pouco mais. E aí, diante disso, toda essa reflexão que você coloca, essa compreensão, essa conexão com a palavra, quantas pessoas leram o livro de Daniel? A gente não pode... Jeremias. Desculpa, o livro de Jeremias. A gente não pode dizer, né? Será que Deus estava esperando por alguém que entendesse? Será que era isso que faltava? Acho que o texto não nos permite afirmar isso categoricamente, mas o fato é que o versículo 20 do capítulo 9 diz: enquanto eu ainda falava, orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, ele está falando de Jerusalém. Sim, enquanto eu assim orava, Gabriel, o homem que eu tinha visto na minha visão anterior, veio rapidamente voando e tocou em mim. Era a hora do sacrifício da tarde. Conexão dele com o Espírito, né? Ele não tem mais sacrifício. O altar está destruído, o templo está destruído, mas é a hora do sacrifício da tarde. Repete isso, Daniel. Repete isso, Deus. Ele situa o momento que ele é visitado por Deus pelos ciclos de sacrifício. Faz 70 anos que não tem mais sacrifício. 70 anos que não tem altar, que não tem templo. Não tem mais nada. A imagem que ele mantém... Do lado de fora. Do lado de fora. Mas do lado de dentro. Dele. Ele mensura a vida dele. Ele pauta o tempo, o correr do tempo nele, não pelo calendário babilônico, pelas referências cronológicas, geográficas da Babilônia. Dentro dele é Jerusalém. Dentro dele é Jerusalém. Jerusalém está viva dentro dele. Para mim, esse é o espírito do Abraão, que o escritor aos Hebreus vai dizer que peregrinou porque esperava por uma cidade que tem arquiteto e construtor, uma cidade que tem fundamento, que não está na terra, ela está no plano celestial. É o homem e a mulher que vive a partir do plano celestial, a partir das referências que o céu traz para ele, e não a partir daquilo que o toca. Daniel tinha uma condição excepcional. Enquanto você falava, eu estava pensando aqui, até o nome dele mudaram para Belsazar. Ele é servo de Bel, um dos deuses da Babilônia. Sim. Eles nomeiam, ele e os seus amigos, nomeiam de fora e chamam ele pelo nome, mas dentro dele isso não muda. Dentro dele, a realidade de quem é o Deus dele, o nome dele, por quem ele é chamado, não muda. Por isso que no capítulo 5, quando aquele rei vê o dedo escrevendo na parede, que ele fica atucanado, a mãe dele disse: meu filho, vou te falar uma coisa, não atucana não. Aconteceu uma coisa aí parecida com essa, há anos atrás, e um homem, um profeta, soube o sonho todo do teu pai, e ele era reconhecido pelo teu pai. Como você, ele está aí velho, jogado aí manda chamá-lo. E esse rei faz uma pergunta: és tu ainda o mesmo Daniel? Essa é a pergunta do rei. És tu ainda o mesmo Daniel? Daniel está respondendo: sim. Você já é o terceiro rei passando aqui, mas a Babilônia não mudou a minha identidade. E ele não pergunta, né? Se você é Belsazar. Não, pergunta se é Belsazar. Você ainda é o servidor de El, do grande Deus. Você ainda serve o Deus que revelou. É comigo mesmo. É muito forte isso aqui. Vou deixar você continuar. E isso dispara. Então, a hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me e falou comigo: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem. E eu vim para explicar tudo para você, porque Deus o ama muito. Então, preste atenção à mensagem e entende a visão. E aqui, então, ele vai explicar a visão das 70 semanas de Daniel, como se Deus dissesse: não é só sobre 70 anos, é sobre ciclos. Nessa não é a nossa seara de explicar 70 semanas de Daniel, não. Mas aqui, então, ele vai passar a dar a entender a Daniel o processo da restauração, o processo
futuro e muito mais além do futuro imediato de Israel. Então aqui está a chancela da autorização do céu para que um processo começasse na terra. E eu penso também que Daniel começa um movimento dentro dos próprios judeus da Babilônia, dizendo: gente, chegou o tempo. Chegou o tempo. Houve quem se interessasse, houve quem não se interessasse, mas ele diz: olha, chegou o tempo. E esses são os primeiros movimentos dentro da Babilônia que a gente acredita que os judeus começam a ser despertados para o tempo, até que de fato e de verdade vem o rei Ciro. Exatamente. E aí a Babilônia está caindo. Na verdade, aqui nesse contexto do capítulo 9, ela já caiu e os persas já assumiram. Tem um rei no trono chamado Ciro. E esse rei também vai descobrir que tem uma palavra sobre ele. Aí que está o ponto para mim. Eu não penso que esse homem descobriu. Eu penso que o Daniel, que fazia parte do Senado, porque como que esse texto ia chegar nele? Alguém chegou e disse: você sabia que na lei do Deus dos hebreus, dos judeus, está escrito sobre você? Ele dá uma olhada. Tu já pensou as conexões que Deus fez para que esse homem palavra chegasse, viesse não só saber, mas crer? Alguém se movimentou dentro do tempo do cumprimento. Esse é o ponto. Alguém se movimentou dentro do tempo do cumprimento. Você não tem que fazer... Não basta o tempo do cumprimento, pessoas têm que se moverem dentro dele. Alguém disse assim, não é você fazer, é você se apresentar. Sim. Porque Deus vai fazer. Tem coisas que alguém disse, eu só preciso me apresentar. Eu me apresento, sabe? Davi se apresentou. E Deus deu um jeito, uma pedra, achar a cabeça daquele gigante. Sabe? Você simplesmente se apresenta como os leprosos na porta de Samaria. Uhum. Havia uma palavra profética do próprio Jeremias, se eu não me engano, dizendo que no outro dia ia ter fartura e não tinha ninguém para crer. Os leprosos se apresentaram dentro daquela palavra e foram os porta-vozes de grande abundância naquilo que se esperava, muita escassez. E Daniel, ele se move dentro disso. E eu não sei, pastor Adriel, se eu tinha feito esse comentário aqui do lado de fora antes, né? E como que Daniel se apresenta para orar a partir do capítulo 9, versículo 3, diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para que os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecados e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e aos nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. E lá na frente ele vai dizer assim: enquanto eu confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Eu penso assim, porque essas coisas precisam ler e elas precisam saltar e nos colocar no endereço de vida prática. Sim. Nós vivemos dias aonde há muita denúncia sobre o erro da igreja, o erro dos pastores, o erro disso. Estamos cheios de pedras nas mãos para muita coisa.
Há uma pressão de lacrar todo o tempo. E de repente você vê um homem chamado Daniel, e aquele dia eu fiz menção aqui, que Daniel, dá quase raiva de ler sobre Daniel, porque tem outros homens na Bíblia que você admira, que eles erraram e você consegue imaginar. Então eu também posso viver o que ele viveu, né? Eu nunca adulterei, Davi adulterou e viveu o que viveu com Deus, então quem sabe eu posso. O mesmo aconteceu com Abraão, com Jacó, fizeram tantas coisas erradas, reis que fizeram coisas erradas, Deus continuou com eles. Mas quando você olha para Daniel, um homem perfeito, Daniel tinha uma lisura de vida tão poderosa, que os inimigos de Daniel mapearam Daniel e olharam para o outro, o que a gente vai fazer? Esse cara não tem defeito. Daniel parece que não erra nunca. E Daniel podia pegar na oração e dizer: Deus, o teu povo, a tua igreja. Não. Ele ora: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós fomos rebeldes. Sabe, é um tipo de oração que cria um movimento profético que derruba reinos, principados, derruba nações. Porque quando a gente vai pontuar coisas negativas da igreja, parece que a gente não é igreja. A gente diz: a igreja está assim, os pastores estão assados, os pregadores, os levitas, os cantores. A gente parece que está do lado de fora. Ao passo que Daniel, como se alguém que não devia nada para o céu, resolveu dizer: Senhor, nós pecamos. Em dias que estamos tão dispostos a jogar tanta pedra, e o Senhor está dizendo: recolham as pedras e entrem no movimento profético. Sabe, Adriel, olhar para Jerusalém, dizer que ela está feia, é fácil. É fácil. Entrar dentro dela, andar com as nádegas de fora, vivenciar a vergonha dela, como Isaías fez. Isso é um movimento profético. Alguém já disse o seguinte, Adriel, alguém disse o seguinte: irmão, não jogue pedra nem na Babilônia, que pode pegar no irmão Daniel. É isso aí. Então, você, nós estamos sendo convidados a assumir a nossa condição de que estamos dispostos aos concertos de Deus. Por quê? Porque há uma palavra em movimento de restauração. Há uma palavra em movimento de cura. Há portais do céu abertos sobre nós. Então, enquanto o Adriel nos coloca histórica, geograficamente, profeticamente, eu me vejo pregando aqui, não é o que eu queria. Mas nós precisamos entrar nesse lugar, porque hoje está os pais dizendo: os filhos são rebeldes. Está o marido dizendo: a minha esposa não é sujeita. Está a esposa dizendo: meu marido, nós somos sacerdócio. Nós estamos e nós precisamos assumir: não, nós estamos errados. Nós temos pecado contra o nosso Deus. Mas assim como a proposta de Caim ainda está de pé, se fizeres bem, por um acaso não serás aceito. Há um convite do Senhor. E esse convite, pelo menos para nós, como casa local aqui em Mevan, Campinas, e eu penso que isso se estende ao corpo, cada um dentro da sua realidade. Estamos sendo convidados a olhar para Esdras, olhar para Neemias e ver que a partir desse gatilho daniético, por assim dizer, começa um movimento a partir do rei Ciro, o rei da Pérsia, profetizado por Jeremias. Então chega o tempo de Esdras, chega o tempo de Neemias viver os primeiros movimentos da carta que esse rei manda. Isso eu queria deixar o Daniel nos introduzir nesse cenário, para a gente poder
E eu queria chamar a atenção dentro disso, disso tudo que você está colocando, porque acredito que parte desse processo que nos leva a uma espécie de desespero em relação ao que a gente vê no movimento do tabuleiro mundial, muitas vezes, na cultura da igreja, como você estava dizendo, que leva a denúncias muitas vezes como de alguém que parece estar até de fora e não se faz parte. Parece que nós nos perdemos de uma percepção do governo absoluto e soberano de Deus. Quando Deus resolve restaurar, ele não resolve restaurar apenas usando o povo de Israel, os cativos, para que eles voltem, libertando eles do cativeiro. Ele faz isso a partir do próprio império que oprime. Então ele decide o fim do Império Babilônico e pinta lá, escreve na parede: acabou, cortado foi o teu reino. E acabou. Chega, acabou. E ali cai. Aí não importa se a urna é eletrônica, se não é eletrônica. Não importa, pastor, não importa. E ele já tinha a profecia declarada pela boca de Isaías sobre o rei que iria entrar. E as palavras são muito poderosas. Eu queria pedir licença de ler, porque até quem está nos assistindo pode muitas vezes estar lendo devocionalmente a Escritura e não ter noção disso, porque a profecia do capítulo 45 de Isaías diz respeito à restauração de Israel, que vai ser deflagrada após a queda de Belsazar. Diz assim o capítulo 45 de Isaías, que já está morto, ele nem foi para o cativeiro. Diz assim, a partir do versículo 1 até o versículo 8, mas vamos ler do 1 ao 5. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Aqui não é um hebreu, aqui é um rei pagão sanguinário, um imperador, opressor de povos. Mas diz Isaías, pela boca do Senhor, que o Senhor o toma pela mão direita para submeter nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba, e aí vem o motivo que ele vai fazer tudo isso, para que você saiba, Ciro, que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Olha que coisa tremenda. Por amor do meu servo Jacó, e está falando do povo aqui, e de Israel, o meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Eita! Isso é muito tremendo. Isso está predito, está escrito na história, está determinado. Você não sabe quem eu sou, na verdade eu não tinha nem nascido, mas eu já te dei tudo o que você vai conquistar. Eu, não foram os deuses caldeus, fui eu, o Deus de Israel. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não existe Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Essa palavra de Deus está tudo no governo do Eterno. E enquanto tudo isso está sendo construído, tem um garoto. Eu não sei ao certo se ele já tinha nascido, mas provavelmente sim. Teria que fazer um cálculo das datas aqui. O nome dele é Zorobabel. Esse moço é descendente do trono de Davi. E o nome dele significa semente da confusão, ou semente da Babilônia, ou nascido na Babilônia. E é ele que Deus está preparando. Então, quando Ciro toma conhecimento dessa profecia, ele então decreta, ele estabelece um decreto. Esse decreto está minimamente narrado no finalzinho do livro de Crônicas. Então, se você está lendo Esdras e Neemias, o livro anterior a Esdras é o livro de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, e nos últimos versículos... Qual é o capítulo de Crônicas? Capítulo 36 de 2º Crônicas.
capítulo 36 de 2 Crônicas, versículos 22 e 23, nós lemos assim: no primeiro ano do reinado de Ciro. Então você vê que não é uma coisa que demorou para acontecer. Deus articulou a transição Babilônia-Medo-Persa, e no primeiro rei, no primeiro ano do primeiro rei dos persas, Ciro. Me ajuda, tá onde? 36, 2 Crônicas. 2 Crônicas 36, versículo 22. Ok. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Está tudo costurado aqui. Uhum. Que são as palavras que você leu há pouco. Sim. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, aleluia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vós que for do seu povo, suba para Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Ai, meu Deus. Isaías 44, versículo 8. Você está em Isaías 44, versículo 8. Versículo 28, melhor dizendo, vai dizer assim, ó. Isaías diz: que digo de Ciro? 2 pontos. Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. Está determinado. O cara não conhece meu pastor. A soberania de Deus, os cumprimentos proféticos de Deus. É uma coisa extraordinária. Para quem lê Tempos, a leitura do Tempos, a leitura da compreensão dos tempos. Sabe, fala-se muito sobre o jejum de Daniel. Uhum. Daniel teve visões da parte de Deus, mas ele não estava tendo nenhuma vida extraordinária daquela que ele já tinha. E a gente, quando pensa sobre o jejum de Daniel, a gente pensa na dieta. Uhum. Já está na igreja, no inconsciente da igreja. Jejum de Daniel é igual, come isso, come aquilo, não come isso, não come aquilo. O que não se pensa é por que Daniel jejuou. Quando Daniel teve as visões que teve, ele estava tendo a vida dele de fidelidade a Deus. Mas a partir da visão, agora ele se põe a jejuar, se põe a orar para compreender esse toque. Um clamor que está sobre nós, da gente entrar em jejum e oração. Sim. Por quê? Estamos debaixo de um toque de Deus. Sim. Para quê? Para pular? A gente já pulou. Para dançar no culto? É maravilhoso, só que isso são coisas que Deus já fez conosco. A visitação de agora, eu preciso orar. Cara, onde que Ele quer que nos entre? É? Porque na esfera do Deus que chega no culto, derruba pessoas, pó de ouro, acende o graveto, essas coisas. Só que agora Ele está nos cutucando, como quem diz, tem um novo download para descer, para baixar, tem uma nova instrução para baixar. E quando você lê isso aqui, é tão... E agora vai... Isso é o último versículo antes de começar Esdras, né? Exato. Aí Está a introdução. Esdras devia começar aqui, né? No versículo 22, né? Exatamente. É muito lindo, porque imagine o homem mais poderoso do mundo, daquele mundo, diz aquelas palavras de Crônicas: e o Senhor Deus dos céus me encarregou de reconstruir Jerusalém e levantar um templo para Ele. E manda escrever isso e espalhar pelo... Então,
Onde que eu queria chegar? Sai o Edito Real, ano 536 a.C. Faltam 470 anos para Jesus nascer. Não é muita coisa. Se você puser isso na linha do tempo, é pouca coisa. Imagine, está todo mundo vivendo sua vida na Pérsia, na Babilônia, em Suzã, capital da Pérsia. O povo de Israel está tudo lá, vivendo suas vidas, prosperando, lendo os profetas, muitos clamando certamente. Aqueles que carregavam, como Zorobabel, uma semente de Deus divina, preservando a semente messiânica neles, talvez não estava nem sabendo disso tudo que está acontecendo. De repente, começa a sair uma notícia. Vocês viram? Vocês leram? Tem um decreto do rei Ciro. Já pensou? Tem um decreto. A palavra está sendo manifestada. Tem um decreto. Quando eles vão ler o que está no decreto, vocês estão autorizados. Chegou a hora. E essa palavra, ela vai encontrar o espírito daqueles que estão sendo preparados. Que soberania maravilhosa, que costura do Espírito Santo de congregar, porque a gente não sabe de fato como esse processo aconteceu, se os rabinos, os escribas foram anunciando e convocando, se alguém organizou. Eu quero imaginar que muito mais do que uma organização política, social, de homens, líderes irem articulando esse retorno, a palavra foi encontrando a conexão naqueles que estavam sendo preparados para ela. E um despertamento, então, invade a terra. Eu penso que esse é o ponto que eu te falo. Quando o espírito da palavra profética, ele começa uma operação, os que se apresentam, sabe? Os que se apresentam. Você sabe que é dito de alguns que a melhor maneira de explicar muitos são chamados e poucos os escolhidos é que isso está na mesma porta, né? Na porta do lado de cá está escrito chamados, do outro lado escolhidos. Então escolhido é aquele que aceitou o chamado. Entrou. Pronto, passou a ser escolhido porque entrou pelo chamado. Então, quando o Espírito de Deus da profecia entra em movimento e alguém se apresenta, quem se apresentou, que entrou na correnteza, você vê Deus, a gente mesmo, não sei o quanto de prepotência que tem nisso que eu vou falar agora, Adriel, mas a gente começou a juntar as peças, as pessoas, para gravar isso aqui, e aí você vê que Deus está falando com os irmãos da mídia, e Deus está falando com os irmãos ali, e de repente a gente sensa, começa um cenário, gente, o que é isso? Simplesmente parece que estamos indo para um movimento, ou caímos numa correnteza, e há quem diga uma frase lá em Itajaí, que é nossa, antiga, que quem está indo para o mesmo lugar, uma hora se encontra no caminho, então parece que começa a se encontrar. Isto é lindo, maravilhoso, só que passa por todos os intempéries que Esdras e Neemias mostram que não é tão romântico assim, não é romântico, porque o amor não é forte como o romance, ele é forte como uma morte. Então eu não sei, eu estou agoniado para entrar em Esdras e Neemias, mas eu vou deixar você autorizar. Estamos chegando. Eu vou deixar você autorizar. E só fazer um comentário que você estava falando disso agora e para mim, porque assim eu comecei a imaginar aqui um movimento do Espírito Santo congregando corações e mentes de pessoas que foram afetadas por palavras como essa que você leu. Todo mundo leu. Isaías era lido, Jeremias era lido. Mas havia tinha um momento que iria ativar aquilo, e foi o decreto de Ciro. Ele ativa um processo. E aí, então, todo mundo... Sabe o que eu estou vendo aqui? Pronto, vou adiantar. Eu estou pensando no Vale dos Ossos Secos. Parece que o decreto de Ciro é aquele vento que sopra e osso começa a procurar seu osso,
As pessoas começam a ir cada um para o seu lugar. O marido chega em casa e fala: minha filha, eu preciso te dizer um negócio, mas vamos comer primeiro, senta. Tem um decreto do rei. Acaba o culto, não acaba, você vai para casa, aí tá no carro, o movimento continua. Nós vamos embora. Nós vamos o quê? Nós vamos embora. Para onde? Para Israel. Israel, minha filha. Porque é uma palavra que estava queimando no meu coração há tanto tempo. Chegou a hora. E outro vai procurar outro. E aí você vai, eu vou. Você vai fazendo como? Não sei, mas eu vou. Esses são os movimentos que caracterizam Deus. Eles caracterizam a obra de Deus. Eles não são inesperados, eles são todos articulados, mas eles não são dominados. Eles não têm cartilha. Eles dependem fundamentalmente da sensibilidade daquele que ingressa. Eles dependem. E antes de avançarmos, eu só queria fazer um comentário. Você estava falando sobre isso, que você estava falando agora, e eu estava pensando aqui que entre 2008 e 2011, quantas vezes eu fui em Itajaí, no Café de Pastores, e você certamente estava lá. Eu não lhe vi nenhuma vez. Já pensou se alguém dissesse: tá vendo aquele moço lá do outro lado? Um dia vocês vão estar sentados juntos, falando sobre algo. Nós não imaginaríamos. Quantas imaginações ainda nos faltam, mas que Deus desperta o nosso espírito para a gente fazer um movimento em uma certa direção que nos colocará em lugares apropriados e movimentos corretos. Só que nós não temos um mapa, a gente tem só aquilo que nos move. E a gente precisa ser fiel a essas palavras. Como diz as Escrituras, assim são os nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito. Eu fico imaginando que em todo esse tempo Deus estava construindo alguma coisa na história de forma embrionária, cada um vivendo os seus dilemas, cada um vivendo o seu preparatório, e de repente ele dá um start. Eu gosto de pensar assim no reino do Espírito. O rei assinou o decreto. Eu tenho uma palavra comigo sobre isso, sabe? Eu vou falar para você também, falo para todos que estão aqui. Eu não sei se esse é o seu caso, mas 70 anos na Babilônia fala de um tempo, de um ciclo, de uma realidade. Quem que é habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém? Aquele que cumpriu o seu tempo na Babilônia, sem se perder. Aleluia. Quem sai antes do seu ciclo, quem sai antes do rei liberar o edito, esse não é habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Quem também, quando o rei libera a carta e não sai, perde. Por isso que tem pessoas que perdem também esse time, por apegos, sabe? Existe um tipo de um tempo preparatório, mas de repente o Senhor parece que libera uma carta, o rei libera uma carta, e esse é o momento do corte, porque ali você está sendo habilitado para reconstruir as ruínas de Jerusalém. Eu espero que nesse momento essa palavra te encontre. Amém. Se você já sentiu essa habilitação sobre você, você já está naquele movimento de Esdras e Neemias, lidando com oposições, e você precisa se manter firme. Se você é alguém que entende que está acontecendo um corte na sua vida, não. Sabe de uma coisa? Se um filho, uma criança nascer antes do tempo, você vai para o neonatal, ela nasce prematura, precisa de um tempinho para terminar de fazer o pulmão, a muleira, mas ela se ajeita e vai. Mas se ela passa do tempo no ventre da mãe, ela começa a matar a mãe. É verdade. Quando passa o teu tempo
e você não atravessa o nascedouro, você começa também a matar o lugar que você está, a sua própria realidade de vida que você está. Compreender tempo, compreender estações, compreender janelas é significativamente importante. Agora, para que você não precise ter que se achar, meu Deus, eu vou ter que ser muito espiritual para isso. Não. Compreensão de tempo não é fruto de uma clareza. Não é fruto de uma clareza absoluta. Compreensão de tempo é você dar vazão quando uma mexida começa dentro de você. Ei. Uma mexida começa a acontecer dentro de você. O lado de fora pode dar muito motivo, favor ou contra, mas já não é mais sobre o lado de fora. Ainda que Deus esteja usando o lado de fora, mas é uma mexida dentro de você. De repente você, num ato de fé, de rendição, não de serviço, mas de sacrifício. Porque para serviço, se você tiver habilidade, você responde bem. Para adoração, para sacrifício, não é habilidade, sacrifício é rendição. E de repente você sentiu aquele cheiro, você sentiu aquele toque, e você começa a dar uma atenção para aquilo, e aquilo vai crescendo dentro de você, e quando você vê, você diz, cara, é a hora. É a hora. Agora eu vou muitas vezes Glória a Deus. Carregado de temor como Esdras e Neemias, mas disse, como diria a música de um homem conhecido da nossa nação, para trás não volto, não volto não. É isso. É isso. Com isso nós fechamos esse ciclo, né? Desse episódio. E esperamos nossos colegas, nossos irmãos, para continuarmos a jornada. Agora sim, no próximo episódio nós caímos dentro do retorno de Israel para a Terra Prometida. Vamos fazer o seguinte, meu irmão. Tome sua água, respira, vai no banheiro, faz o que você precisar, porque aí quando você voltar, coloque a sua máscara, ou só aperte o cinto. Se houver despressurização, máscaras cairão à sua direita. Coloque primeiro em você, depois quem tiver à sua volta, porque agora nós vamos entrar para as demandas reais, práticas daquilo que é movimento de restauração. Esdras e Neemias nos aguarda, eu também aguardo você, tenho expectativas altas porque o Senhor vai nos introduzir nessas realidades. Deus abençoe.